Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos cumprimentamos, é com muita alegria que nos saudamos nesta noite de doutrina, em mais um ensinamento bíblico. Queremos também abraçar o internauta que interage conosco nesta noite, em mais um culto, cuja temática é Inscritos no Livro da Vida, parte 2. E é com alegria que nós trabalhamos esse texto, que na primeira parte foi dado de uma forma mais longa, mais completa, no sentido de que aquele que for achado inscrito no livro da vida. Aqui nós resumimos para apenas inscritos no livro da vida. Muito bem, querida Igreja do Senhor, nessa noite, cumprimentados internautas, abraçada a igreja, nós vamos ler no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 12, versículo apenas 1. Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Te bendizemos, Deus eterno, glorioso Salvador, que aqui te encontras, e dirige-nos com a tua destra fiel, o Senhor Jesus entre nós, através do seu próprio Espírito Santo, já congregados aqui, nos dirigiu em 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora também, Pai, capacita-nos para que tenhamos essa mesma visão, esse mesmo impulso do Teu Espírito Santo, para fazer conforme fez o Teu ministério de louvor, já espraiando, já fazendo com que sentíssemos, e já estamos sentindo, a Tua maravilhosa presença nesse lugar. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, você, eu, nós percebemos que essa leitura dista de um tempo onde haverá uma intensa, e a Bíblia em outro texto diz uma grande tribulação como nunca houve, nem jamais haverá. Mas eu quero ler novamente. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muito bem, queridos, aqui há uma reflexão muito tremenda. O nosso arcanjo Miguel, ele vai guerrear, ele vai como principal, como príncipe do povo do Senhor, travar essa batalha contra as hostes celestiais, e diante do anjo do Senhor, com A maiúsculo do rei, do Senhor Jesus, ele empreenderá uma luta maravilhosa, e naquele tempo, naquele tempo, será salvo o teu povo, no final, todo aquele que for achado inscrito no livro. E aqui nós vamos nos deter um pouquinho para refletirmos juntos. Aqui o termo é inscrito. Então nós vamos pautar bem isso aqui nesta noite, porque daqui a pouco você vai ver também a palavra escrito. Porém aqui é inscrito. Então, ambas as formas verbais, ambos são verbos. Por exemplo, escrito é o passado, é o pretérito passado do verbo escrever. Escrito, aquele que foi
colocado no papel, aquele que foi colocado para que fosse lembrado. Escrito significa, portanto, esse particípio passado do verbo escrever, escrito, significa que a pessoa, que você, que eu, fomos escritos no livro da vida. E ali estava pautado o nosso nome, apenas não tínhamos a garantia de que ele seria permanentemente colocado ali. Porém, aqui é tremenda a conotação. Todo aquele que for achado inscrito no livro, e nesse momento você vai ver que essa palavra nos remeterá, e nós iremos aprender aqui, que é o livro da vida. Então repare que no tempo da grande tribulação, será salvo um povo que não passará por ela, pela grande tribulação. Será salvo um povo que vai subir à glória e que não passará pela grande tribulação. O Senhor diz em Apocalipse que Ele livrará o seu povo desse momento e que nós seremos levados. Em outra passagem também em Tessalonicenses, claramente nos coloca de que o arrebatamento evitará que a igreja passe pela grande tribulação. Mas vamos aqui para o termo inscrito. Então, aqui no término, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito. Aí vem mais uma construção, mais um verbo, inscrito. Então, nesse momento, a palavra está nos dizendo que quem é inscrito foi matriculado, foi registrado e não pode sair dali. Foi achado por Deus como uma pessoa digna e pela sua presciência. Antes da fundação do mundo, Deus já conhecia essas pessoas que foram inscritas. Inscrição difere, é diferente de inscrição. Então, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida será salvo. Então, arrebatados serão todos os mortos em Cristo, de todas as épocas, e os vivos também serão arrebatados, e juntamente com os mortos em Cristo, subiremos para o encontro do Senhor nos ares. E nessa peleja se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. E aí há uma tremenda heresia trazida à tona por Ellen White, que ninguém vai nem tocar, absurda por sinal, mas aqui queremos só dizer e lembrar que o povo que for achado inscrito no livro da vida, todo esse povo será salvo. Então, nessa noite, o que seria melhor para nós, só para um ato de reflexão, um ato de pensamento, sermos apenas escritos ou sermos efetivamente inscritos? Isso, porque é assim, nós chegamos, por exemplo, eu e Eduardo num colégio, eu e a Jaque num colégio, para sabermos quais foram aqueles que de fato estão matriculados, inscritos, registrados naquele curso. Aí você fala, eu quero saber, por gentileza, aí a pessoa vai dizer, olha, tais pessoas estão inscritas, registradas e matriculadas. Ah, mas nós não estamos vendo aí o nome do fulano. Para lá, o nome dele está escrito aqui numa lista, mas ele não foi elevado ao grau de inscrição. Ele estava aqui sim aguardando, ele foi escrito, ele foi lembrado, ele esteve aqui pautado no nosso livro, porém ele não foi colocado como matriculado, como do quadro permanente, como do quadro efetivo. Então ele não tem o que? Registro. Quantos estão entendendo? Então é nesse sentido que nós queremos colocar. Então naquele dia impressionante, como a Bíblia fala que no juízo muitos dirão, mas Senhor, em teu nome, não é? E ele vai fazer uma pergunta clássica do que nós, força de expressão. Deus me livre de estarmos ali.
fizeram essas pessoas com seu filho amado. Então, queridos, aqui está esse termo maravilhoso, inscritos. Inscritos nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo onde a Bíblia registra em Daniel e Mateus, de que haverá grande tribulação. Aquele tempo, pois naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém, amados? Muito bem. Então, nessa noite, nós vamos a Lucas, texto conhecidíssimo da igreja, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 19 a 20. Peço que a nossa presbítera Andresa Guerra nos possa fazer essa leitura, e depois dela o seu amado esposo Eduardo Guerra repetirá Lucas 10, de 19 a 20. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Oh, glórias. Eduardo Guerra. Eis, ai de vós, autoridades, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Glórias a Deus. Arrolado, registrado, arrolado, matriculado, arrolados, nomes de vocês estão arrolados, inscritos, registrados no livro da vida. Eis aí que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, termos espirituais usados para demônios, serpentes e escorpiões. Muito bem. E sobre todo o poder do inimigo, todo, aqui não exclui nada, todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, portanto, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, a arrolação, o registro, a matrícula do meu, do teu, do nosso nome igreja, no reino dos céus, é um motivo de maior alegria. Os 70 foram, previamente, estabelecer um contato em algumas cidades, para que depois, após os 70, Jesus fosse até essas cidades, até esses povos. E quando eles voltaram estupefatos, voltaram vibrantes, saltitantes, alegres. Senhor, até os demônios se nos submetem pelo poder que há no teu nome. Senhor, demônios batem em retirada. Demônios se submetem à menção do teu nome. E ele falou: tudo bem, eis que dei a vocês autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas não pensem, não se alegrem somente por isso. Acima de tudo, porém, não obstante, alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então não se alegrem somente porque os demônios se submetem a vocês, porque os demônios não podem suportá-los, mas alegrem-se principalmente porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então é um privilégio, é uma honra, irmãos, nós sermos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, Ele ter salvo
a nós que ainda nem sequer existíamos, já nos conhecia, já nos catalogava e já sabia que estaríamos inscritos, arrolados nos céus, no livro da vida. Então, o maior fator, o fator determinante para que tenhamos uma intensa, duradoura e interminável alegria é o fato do nosso nome estar arrolado no reino dos céus. Como é que sabemos? Como é que sentimos? Como é que temos a convicção de que isso ocorre? Quando você luta para fazer a vontade de Deus. Quando eu, você e nós lutamos tremendamente para não cairmos da sua presença. Quando eu, você, nós lutamos fervorosamente para não sairmos de sua palavra. Tenha a convicção de que o Espírito Santo não negará o seu nome. Tenha a convicção de que o Senhor diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me confessar, que for fiel, que professar o meu nome, as Escrituras, em Apocalipse ele fala: aquele que guarda o meu nome, aquele que perseverou, esse o Senhor diz que guardará da hora da grande tribulação. Então, amados, aqui está posta mais uma condição, sem dúvida, para que tenhamos a certeza, a convicção de que o nosso nome está rolado nos céus. Primeiro ponto, os demônios não podem resistir a você. Podem armar, podem tentar emboscadas, armadilhas, mas o Senhor te protegerá, o Senhor te manterá intacto, porque tu tens bom senso, tu tens sinceridade no teu coração, e o Senhor conhece o teu coração. Então nada, vezes nada do inferno te causará dano, porque o teu nome está arrolado, o teu nome está inscrito, matriculado, registrado no livro da vida. Quantos podem aplaudir o Deus vivo? Bendito seja o nosso Deus. Muito bem, nessa noite, dando continuidade, vamos estar bem atentos a essa palavra que é, sem dúvida, maravilhosa para nós e para todos nós. Aqui tem um termo agora escrito, mas que apenas mostra que o Senhor lembrou de você, lembra de todos que o seguiram e é fiel a eles. Apocalipse 13, versículo 8, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, o nosso ministro Ed Filho irá nos ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles que vão adorar a besta serão aqueles que jamais sequer tiveram a menção do seu nome no livro da vida. Aqueles que nem na chamada de espera estavam. São aqueles que vão adorar a besta, o anticristo mesmo, independente de qualquer coisa. Esses, porém, não tiveram seu nome sequer escrito no livro da vida. Imaginem inscritos, arrolados. Esses não terão a menor condição, porque irão adorar a besta. Irão dar o dorso de sua mão ou a sua testa. E outro dia um cidadão nos encontrou, a minha pastora, e ele conversando, enquanto a pastora entrou, fiquei à porta do supermercado, no átrio interior com ele. Disse: pastor, nunca mais me esqueço quando o senhor fala, olha, no dorso da mão direita, ou é opcional, na fronte, na testa. E eu fiquei olhando para ele e digo: sim, e aí, o senhor falou lá no Manauara que pode ter pessoa maneta.
que vai dizer, olha, mas eu não tenho mão direita, mas tem cabeça, porque ninguém nunca viu uma pessoa andando sem cabeça por aí. Então ele riu muito, nós rimos juntos, eu digo, de fato, pastor, quando é que vai ter outro? Eu digo assim, fisicamente não sabemos, mas está tendo aí, o Senhor está falando com o seu povo. Muito bem, queridos, então adorarão todos os que habitam sobre a terra, estão arraigados na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quantas pessoas, amados, estarão na grande tribulação e não adorarão a besta? E esses que não adorarão a besta vão lutar, vão fazer de tudo para permanecerem fiéis. E é claro que para entrarem no reino precisarão estar inscritos, arrolados. E eu creio, sinceramente, que aqui Apocalipse está fazendo uma distinção de alguém que, além de escrito, foi e será inscrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos pautar isso no decurso e no decorrer desse estudo. Muito bem, prestem bem atenção. Apocalipse 20, versículos de 12 a 15, Apocalipse 20, versículos de 12 ao 15, Apocalipse 20, de 12 ao 15, a nossa ministra Carla Lobato nos fará essa leitura em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 12 ao 15. Amém. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Gloriosa essa leitura, esse registro bíblico, já lido tão bem pela nossa ministra Carla Lobato. E eu parto a partir do versículo 12, vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono, aqui já vinda visível, diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos julgados segundo as suas obras, o livro de obras, conforme o que se achava escrito nos livros, deu-ma os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles, a morte e o além, havia, os mortos que havia nesse lugar, no além e a morte. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Só de entrar aqui em julgamento, você já percebe o drama. 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vai ter a última chance, o Senhor vai reinar 1000 anos, e ainda vai ter um povo, irmãos, que ainda não vai entrar, porque os seus nomes não estavam arrolados, inscritos, registrados e matriculados no livro da vida. A segunda morte é a separação eterna de Deus. A segunda morte, no lago que arde com fogo e enxofre, é a separação eterna de Deus. Então temos que ter muito cuidado, muita sabedoria, porque muitos estarão escritos naquelas
páginas gloriosas na expectativa de entrarem, e o Senhor vai dizer: não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas, em teu nome, irmãos, usa-se o nome do Senhor para tudo, e esse nome tem poder, e quando se usa, acontece. Porém, aqui ele está falando de alguém que não foi inscrito e passará pela morte eterna. Amém, queridos? Só para que nós tenhamos essa nítida noção, essa nítida visão de que devemos estar inscritos no livro da vida. Nunca é tarde. Alguém diria: pastor, mas Deus me conhece. Com certeza. E há muito tempo eu claudico, eu oscilo. Será que há condições de eu ser inscrito ainda? Claro. O Senhor, Ele é longânimo, assaz benigno, Ele é lindo, rico e profundo em misericórdias. E as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Amém, amados? Muito bem. Nessa noite, Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Também aqui há uma questão muito profunda, muito maravilhosa sobre essa visão que estamos tendo. Apocalipse 21, 27. Preste bem atenção. Nela quem? A cidade santa. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esses, é óbvio, passaram pela tribulação, foram arrebatados, viveram no milênio em corpos de glória, como milícia do Senhor, entrarão na cidade santa pelas portas, porque os seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quero repetir: nela, aí você vai para o contexto todo da cidade santa, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então lembre-se, amados, da inscrição. Vamos lá, meu nome está aí. Cadê o nome do fulano? Poxa, mas ele foi posto fora, não adorava, não glorificava, não buscava. Amados, é uma questão, é um mistério de Deus para conosco. Só a Deus cabe esse poder, amém, de conhecer os sãos e os que não são sãos, o joio e o trigo, aqueles que vão e não vão entrar no seu reino. Somente Ele conhece, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Mas uma coisa podemos garantir: Ele não quer que nenhum de nós, Ele não quer que ninguém, em igreja nenhuma, seja perdido. Ele quer que todos sejam salvos. Essa é uma vontade dEle. Isso tudo Ele vai provar ao longo das etapas e eras e dispensações, como diz a Bíblia, que Ele virá, arrebatamento, enfim, vinda visível, tudo isso Ele vai provar que fez de tudo para salvar o maior número de pessoas. Muito bem. Nessa noite, então, amados do Senhor, nós vamos aqui, ainda dá tempo, para uma leitura simples, que se encontra em Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4. Versículos de 1 a 4, Filipenses 4, versículos de 1 a 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie a Evódia e a Sintique, que as auxilie, pois, olha que coisa linda, porque juntas se esforçaram comigo
escreve Paulo, no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Sintique e Evódia tinham uma rixa doutrinária, tinha uma rixa, e elas, obviamente, foram a Paulo recomendadas para que alguém espiritual, o povo que estava ali em Filipe, pudesse conduzi-las, porque elas foram auxiliares dos cooperadores de Paulo, tanto quanto Clemente, e o Senhor fala através de Paulo, cujos nomes se encontram no livro da vida. Repare que em nenhum momento aqui, ele fala que Sintique e Evódia estavam no livro da vida, nem muito menos eu. O Espírito Santo não revela, porém nós sabemos que eram pessoas maravilhosas, guerreiras, lutadoras, mulheres de Deus, que estavam ali imbuídas dos melhores e maiores propósitos. Eu tenho esperança, tenho fé, eu creio que todos nós, de havermos na glória, de vermos a Sintique e Evódia na glória, para que tenhamos a convicção de que houve entre elas reconciliação. Amém? Muito bem, para concluirmos, vamos a Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. E eu passo a ler. Capítulo 5, versículo, até não querer mais. Força de expressão, amados, vamos ler somente até o versículo 14, amém? Apocalipse 5, a partir do versículo 1 até ao 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, escreve João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos, e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há,
estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aplauda o Rei. Oh Deus, quem somos nós para não te adorar? Quem somos nós, Jesus? Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Salvador, e com Teu sangue compraste para Ti todos nós, toda criatura, e Tu reinas na terra, Tu reinas no céu, e Tu reinas no inferno também, porque todos eles se prostrarão, até Satanás dirá: só o Senhor é Deus. Aplauda o Rei. Só o Senhor é Deus. Vamos dizer 3 vezes para abalar o inferno? 1, 2, 3 e já. Só o Senhor é Deus. De novo. Só o Senhor é Deus. Para arrebentar. Só o Senhor é Deus. Venha ministério, aplauda. Aleluia. Só Ele é Deus, igreja. Amém. Aleluia.